Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. Bom, minha gente, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre alimentos e nutrientes, resolver e comentar algumas questões do livro didático, né? Então não se preocupe, está lá no livro, tudo tranquilinho, só depois em casa dar uma olhadinha, certo? A respeito desse tema, que são os alimentos e os nutrientes, onde na nossa aula anterior, nós falamos, nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a necessidade que nós temos de ingerir alimentos, os nutrientes, né, que existem nos alimentos, tá? As suas características, as suas funções do nosso organismo. Também nós falamos a respeito da importância de ter uma boa alimentação em todos os aspectos e também alguns transtornos alimentares importantes que são consequências, na maioria das vezes, não é verdade, de desequilíbrio e perturbação psicológica. Então, vamos lá começar a nossa revisãozinha com esses exercícios. Nós temos aqui a primeira questão, né, que pede para você elaborar uma relação dos principais tipos de nutrientes que estão presentes nos alimentos, tá, que se estudou no capítulo, né, que fala sobre alimentos, nutrição e digestão. Bom, quando nós estávamos falando sobre esse assunto, eu mostrei para vocês que nós encontramos nos alimentos basicamente dois tipos de nutrientes, os macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que são necessários em quantidades grandes e os micronutrientes em quantidades menores. Mas também falamos que muitos dos nutrientes que formam os nossos alimentos, eles são formados por moléculas muito grandes e que o nosso intestino não tem capacidade de absorver e nem as nossas células. Já tem outras substâncias que não são necessárias, são pequenas o suficiente para serem já absorvidas diretamente. Então, essas chamadas macromoléculas necessitam ser digeridas, ou seja, quebradas em moléculas menores para que possam ser absorvidas, transportadas e depois utilizadas, né, por nossas células. Então, né, diante disso, nós temos como resposta as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são chamados de macromoléculas, são necessários em quantidades muito grandes diariamente. E nós temos as vitaminas e os sais minerais, que são necessários em quantidades bem menores, são chamados micronutrientes. Esses são os principais nutrientes ou componentes dos alimentos que nós ingerimos, né? E por que nós necessitamos ingerir alimentos? Porque nós não somos capazes de produzir nosso próprio alimento. Nós somos seres heterótrofos. E por isso que nós temos que buscar na nossa alimentação os componentes químicos necessários para que as nossas células possam produzir as substâncias necessárias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, regeneração de estruturas do nosso corpo, entre outras coisas que nós falaremos posteriormente. Então, esses são os principais nutrientes que nós necessitamos diariamente na nossa alimentação. Beleza? Pois bem, a segunda questão, nós temos o seguinte: após ter estudado este capítulo, você considera possível que um determinado alimento contenha mais de um tipo de nutriente? Pessoal, na alimentação natural, dificilmente você vai encontrar um alimento que só tenha um tipo de nutriente, tá? Você vai encontrar normalmente nos alimentos vários tipos de nutrientes que o constituem,
que nós utilizamos para produzir nossas próprias substâncias. Então, a resposta para essa questão seria sim. Tá? O alimento, um determinado alimento, ele tem mais de um tipo de nutriente? Sim, frequentemente nós vamos encontrar isso. Até aqueles que nós achamos que só tem um tipo de nutriente, por exemplo, as partes das plantas que são ricas em amido, né? São ricas em amido. O componente maior quantidade é o amido, por exemplo, alguns tipos de raízes. Né? Mas não é o único, existem outros componentes também. Tá certo? Então, frequentemente, nós vamos encontrar exatamente isso. Um determinado tipo de alimento com mais ou vários tipos de nutrientes na sua composição. Beleza? Quando a gente observa aqui na terceira, olha só. Ao planejar uma alimentação saudável, você acha que todos os nutrientes devem ter a mesma importância na sua dieta? Bom, pessoal, quando você observa esse aspecto, questão da importância, você tem que ver o seguinte. Primeira coisa é que você não pode confundir quantidade com qualidade. Cada nutriente ou cada grupo de nutriente tem sua importância no nosso organismo. Não tem, aquele é o mais, aquele é o menos. Bom, cada um tem sua importância e se faltar esses nutrientes, nós vamos ter problema de saúde. Ou se for ingerido em excesso, também podemos ter problema de saúde. Nós classificamos os alimentos basicamente em 3 categorias, que são os alimentos energéticos, aí entram os carboidratos e os lipídios, principalmente. Nós temos os alimentos plásticos ou estruturais, que são aqueles importantes na constituição do nosso corpo. Aí entram, por exemplo, as proteínas, principalmente, mas nós temos também alguns tipos de carboidratos importantes nisso, e até alguns tipos de lipídios, mas chama a atenção as proteínas. E nós temos aqueles alimentos que são chamados de alimentos reguladores. São aqueles que exercem função de regulação de atividades das nossas células. Aí entra os sais e minerais e as vitaminas. Eles atuam como reguladores. E aqui já vou relembrar, né, a vocês aquela história de dizer que vitamina é energético. Não, tá? E nem energético dá mais energia para a gente. Também é outro mito. Vitamina, ela tem função de regulação. Ela não fornece energia para o nosso corpo. Quem fornece energia para o nosso corpo é carboidrato e lipídio, principalmente. Tá? As vitaminas são energéticas? Também não. Ela tem função de regulação. Tá ok? Porque as vitaminas, na realidade, elas exercem funções de ativação de substâncias do nosso corpo. E os famosos energéticos que as pessoas tomam? Aquela substância que constitui os tais energéticos também não fornece energia para a gente. O que ele faz é acelerar o nosso metabolismo, que, aliás, alguns são até nocivos à nossa saúde. Então, existem alguns mitos com relação a alimentos, né, que a gente tem que começar a desmontar, até mesmo para evitar problemas de saúde. Tá certo? Então, vamos lá. Para responder, então, fechando essa terceira questão, não. Né? Há nutrientes com função energética, como eu citei para vocês, no meu caso, principalmente dos lipídios e dos carboidratos, que fornecem energia para o funcionamento do nosso corpo. Tem aqueles com função estrutural ou plástica, que entra na composição do nosso corpo, quer dizer, fornece alimentos que fornecem nutrientes para que as nossas células produzem substâncias para a estrutura do nosso corpo. E aqueles que têm função reguladora, que controlam, né, funções vitais, regulam as funções vitais do nosso corpo. Que no caso, como eu citei, sais minerais e as vitaminas. Tá? E um detalhe importante, um nutriente ele pode ter mais de uma função. Como, por exemplo, os carboidratos, via de regra, eles são as principais fontes de energia para o nosso corpo. Mas também eles podem exercer função energética. Os lipídios, via de regra, também fornecem energia para o nosso corpo, mas ele pode ter a função de regulação. Por exemplo, existem hormônios, como é o caso, por exemplo, dos hormônios sexuais, que são um tipo especial de lipídios, né?
Existe lipídio de função estrutural, que é usado, por exemplo, para fabricar a colmeia das abelhas. Então, tá ok? Então, os nutrientes, eles têm as suas funções principais, mas também exercem outros tipos de funções no nosso corpo. Então, não é muito correto dizer que tem um mais importante do que outro. Todos são importantes dentro de suas funções específicas, tá certo? E é o conjunto desses nutrientes é que vai fazer o nosso corpo funcionar adequadamente. Tá? Então, vamos lá. Seguindo, nós temos agora a nossa quarta questão. Tem um textozinho aqui, certo? Para a gente tirar as informações necessárias para a resolução dessa questão. O escritor Eduardo Bueno conta em um de seus livros sobre a história do Brasil que cada marinheiro da esquadra de Pedro Álvares Cabral recebia mensalmente para suas refeições em alto mar 15 quilos de alimento, né, que a gente chama de porção, tá? Cada um recebia. Entre eles tinha carne seca, né, carne salgada, cebola, vinagre, azeite e 12 quilos de biscoito. O vinagre era para ser usado nas refeições e também para desinfetar o porão, né, já que é um ácido. De onde acreditavam que vinham as mais terríveis doenças, né, da vida no mar, que provocava dores nas articulações, sangramento no nariz e nas gengivas. No século XVIII, essa doença ficou conhecida, aliás, passou a ser evitada com a inclusão de frutos como limão, aqui no meu cortou, né? Frutos cítricos, né, na alimentação dos marinheiros. Então vamos lá. Como se chama essa doença? O nome da vitamina relacionada com isso é o ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C. A doença que se manifesta apresentando alguns sinais importantes ou sintomas, que são a deterioração dos dentes, né, inchaço e sangramento das gengivas do nariz, dores articulares, o sistema de defesa da pessoa fica muito fraco, então as pessoas adoeciam facilmente. Quem quiser lembrar dessa imagem, né, da boca de uma pessoa que tem escorbuto, é só lembrar dos filmes, né, Piratas do Caribe, que tem lá aqueles fantasmas lá com os dentes todos deformados por conta, né, quando em vida eles tinham esse ritmo de atividade e tinham muita carência de vitamina C. Então o nome da doença é escorbuto, relacionado com ácido ascórbico ou vitamina C. Por que as frutas citadas impedem o aparecimento dessa doença? Porque esses frutos, ou seja, limão, laranja, acerola, caju e outros, são chamados de frutos cítricos e são ricos em vitamina C ou ácido ascórbico. Então, ingerindo esses frutos diariamente, nós vamos ingerir essa substância que vai prevenir toda essa situação que leva ao escorbuto. Então, porque elas contêm vitamina C. Então, consumir esses frutos ajuda, né, a prevenir essa doença grave, né, e muito comum entre marinheiros. A nossa quinta questão. As folhas de alface são ricas em fibras na dieta. Falamos sobre fibras, né? Após uma aula sobre fibras da dieta, 4 alunos elaboraram as seguintes frases. Olha só o que foi que eles afirmaram. As fibras na dieta são absorvidas pelo corpo. O segundo aluno disse, as fibras da dieta saem nas fezes. O terceiro aluno disse, as fibras da dieta não são necessárias à saúde. E o quarto aluno afirmou, as fibras da dieta são importantes para a saúde. Essa questão quer que você indique no caderno quais são as frases que são corretas. Então vamos analisar. O que são fibras? Basicamente as fibras são celulose, que é o principal componente da parede celular
das células vegetais. Então, quando nós ingerimos vegetais, frutos, folhosos, raízes, caules, né, como é o caso, por exemplo, da batata inglesa, nós estamos ingerindo também fibras. A celulose, que é o principal componente químico desses alimentos, ela não é digerida pelo nosso corpo. 98% do que nós ingerimos, nós jogamos fora as nossas fezes. Aí você diz, então não tem importância. Tem importância sim. Ela é extremamente importante porque ela ajuda a, vamos dizer assim, a regular as funções dos nossos intestinos. Tá? E também pode prevenir a absorção excessiva de açúcares e gorduras. Tá certo? Então ela é importante para a nossa saúde, apesar de sua grande parte não ser digerida pelo nosso corpo e, portanto, constituir as nossas fezes. Professor, por que não é 100%? Porque tem algumas bactériazinhas que vivem no nosso intestino que conseguem digerir, mas a quantidade é muito pequena, cerca de 2%. Tá? Não é uma quantidade considerável. Então, olhando de novo as questões, as afirmações nós temos. As fibras são absorvidas pelo corpo? Não são. Por quê? Elas não são digeridas e são muito grandes para poder passar pela parede do intestino. Então é falso. As fibras da dieta saem nas fezes? A grande parte delas, sim. Correto o item 2. 3. As fibras da dieta não são necessárias à saúde? Sim, como eu acabei de falar, regula a função intestinal, diminui a absorção, dificulta a absorção de açúcares e gordura em excesso. Né? E a quarta afirmação, são importantes para a saúde? Sim. Portanto, depois dessa análise, só nos cabe colocar que as fibras, né, apesar de não serem digeridas e nem absorvidas pelo nosso corpo, elas são importantes porque elas regularizam a evacuação, ou seja, a defecação. Assim, os itens corretos são o 2 e o 4. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Sexta questão. Comer bem é comer bastante. Isso é correto? Explique. Tá? Aliás, eu acho que eu até comentei, né, se não me falha a memória, na aula, de uma coisa que as pessoas antigamente, principalmente as pessoas mais do interior, tinham por hábito, né, e achar que uma criança gorda, né, era uma criança saudável. Inclusive, está até um cumprimentozinho bastante comum, né, há décadas atrás. Né, a pessoa chegava para outra e perguntava, tá bom, engordo? Então, antigamente, as pessoas achavam que a obesidade, a pessoa ser gorda, era sinal de saúde. Por quê? Porque estava comendo muito. E nós sabemos que isso não é verdade. Tá? O que você precisa fazer é um balanceamento entre o que você gasta e o que você consome. Existem alimentos que você precisa comer mais, existem alimentos que você precisa comer menos. Então, você tem que balancear isso para ter uma boa saúde. Tá? Então, inclusive, uma coisa bastante interessante que se observou algum tempo atrás, foi que a questão, o índice de obesidade, né, no Agreste, que é uma região conhecida por ter muita miséria, por carência de alimento, estava aumentando, porque as pessoas começaram a se alimentar muito de fontes ricas em energia, carboidrato e lipídios. Então eram pessoas desnutridas e obesas, né, porque a base da alimentação era basicamente somente alimentos energéticos, faltavam os outros. Tá certo? Então, com isso, vamos ver aqui a nossa resposta. Espera-se que os alunos associem o quê? Comer bem a comer alimentos com todos os nutrientes, tá? Obedecendo as proporções adequadas de cada um, né? Nas quantidades necessárias, sem faltar, ou seja, não faltando nutriente e nem alimento em excesso. É aquilo que nós chamamos de uma alimentação balanceada. Hoje é assim que nós entendemos uma boa alimentação, ok? Sétima questão, aí nós temos uma lista de alimentos. Nós temos a manteiga, o peixe, a batata, aqui a batata inglesa, né, a batatinha, mandioca, toucinho, bacon e frango.
Olhando essa lista, aí vem o questionamento. Escolha os 2 que sejam ricos em. Qual deles são ricos em proteínas? Né? Você volta aqui, rico em proteína, você vai encontrar o quê? O peixe, né? Que inclusive é uma carne magra, muito rica em proteína, e o frango, também muito rico em proteína. Portanto, a alternativa correta, peixe e frango. 2 alimentos que são ricos em carboidratos. Aí você voltando lá para lembrar, você tem aqui, ó, mandioca, né, que é onde se faz a farinha de mandioca. Outro alimento aqui é a batata, né, a batatinha ou batata inglesa. Portanto, carboidrato, batata e mandioca. Rico em lipídios, aí você lembrando lá, tem a manteiga, não é verdade? Ó, voltando, tem a manteiga, que é rica em lipídio, e também temos o bacon, que é muito rico em lipídio, tá? Se você puder evitar nos seus alimentos, é uma boa. Então, esses são os alimentos ricos na lista, ricos em proteínas, carboidratos e lipídios, certo? Beleza, então vamos lá. 8ª, faça uma lista de alimentos que comeu nas refeições nos últimos 2 dias. A seguir, indique quais delas são ricos em proteínas, carboidratos e lipídios. Pessoal, isso aí é uma resposta muito pessoal, porque é lógico que só você sabe que você comeu nos últimos 2 dias, tá? Então, você vai fazer uma pequena recapitulação do que você comeu durante os últimos 2 dias e, baseado nas informações que vocês têm e que vocês aprenderam nesse capítulo, classificar quais foram os alimentos ricos em proteína que você ingeriu, quais foram os alimentos ricos em carboidrato, quais foram os alimentos ricos em lipídios, né? Em sais minerais e também ricos em vitaminas, fibras, né, da dieta. Aí você vai ter que fazer uma listinha. Então, a resposta é pessoal e vocês têm que ter, certo, a clareza de que a percepção de que os alimentos consumidos na localidade que sejam ricos em cada tipo de nutriente. Por exemplo, a carne rica em proteína, principalmente carne magra, né? Peixe, frango, né? E alguns tipos de carne de gado. Tá? Então, você tem que ver isso. Não é porque assim, mas eu acho que tem. Não, é escolher para classificar os alimentos ricos em proteína. Carboidrato, as massas, né? Lipídios, você tem lá o toucinho, o bacon, tá? Rico em sais minerais, as plantas, né? Os folhosos, tá? Leite, vitaminas, os vegetais principalmente, mas também tem alguns de origem animal, tá? Fibras, vegetais. Então, você tem que pegar aqueles que são muito ricos em determinado tipo, né, de nutriente dessa lista aqui que nós temos, tá? Então, você deve basicamente fazer isso. Então, você monta a sua listinha, tá? Dá uma relembrada, o que foi que eu comi no café da manhã, nesses últimos 2 dias. Aí vai construindo, né, lanche, almoço e o jantar para construir essa lista para você. Então, baseado no que você conhece, você pode montar tranquilamente essa lista. A 9ª questão. Existem alimentos mais caros e outros mais baratos. Você acha que quanto mais caro um alimento, mais saudável ele é? Isso é uma ilusão. Tá? Nós podemos ter alimentos bem baratos, né, e bastante nutritivos. E podemos ter também alimentos muito caros, né, que só tem valor comercial, mas de nutrientes mesmo são muito fracos. Isso aí, portanto, é muito relativo. Aliás, você tem que observar, certo, algumas coisas interessantes com relação a esse aspecto. Por exemplo, você pode ter um custo menor, por exemplo, se alimentando de vegetais, de frutos, por exemplo, da estação, dá preferência a frutos da sua região, porque não gasta muito com frete, então ele se torna mais barato, tá?
procurar produtos naturais. Os produtos industrializados são muito caros porque eles são processados e além de ser um risco para a saúde, não é verdade? Então, alguns aspectos você pode ter uma boa qualidade de alimento, de alimentação, sem gastar muito, tá? Então, não há relação necessária entre preço e qualidade. Frutos e legumes da época, né, da estação, são mais baratos que outros e fornecem nutrientes como eles. Os alimentos da própria região também gastam menos no transporte, então ficam mais baratos. Alguns produtos importados, por exemplo, caviar, são extremamente caros, porque eles são extraídos e processados, né, em outro continente. Então, o transporte deles para cá torna ele muito caro, tá? E não trazem mais nutrientes do que muitos produtos nacionais mais baratos, como, por exemplo, peixe fresco. Inclusive nas nossas fontes aquáticas aqui, o Rio Parnaíba e o Rio Puti. Né? Então, quanto mais próximo você comprar, mais barato você consegue o preço. E você pode ter uma alimentação saudável sem gastar tanto assim. Né? A nossa 10ª questão. Indique o nome do transtorno alimentar em cada situação abaixo e escreva uma frase explicando cada um. Observe essa imagem, né? É uma mulher com corpo normal, mas ela se vê no espelho gorda. Isso é um distúrbio psicológico, né? Provocado por uma autoestima muito baixa, certo? Que leva a pessoa a querer emagrecer, mesmo já estando magra. Esse aqui é a pessoa vomitando depois que se alimenta. Ela tem a vontade de se alimentar, no entanto, vamos dizer, remorso por ter se alimentado, porque ela quer ficar magra, ela acaba provocando vômito, né? Tomando laxantes para ter diarreias, para poder jogar tudo fora. Aqui nós temos a pessoa que está bem acima do peso, tá? E aqui nós temos um caso mais crítico da primeira imagem. Então, na primeira imagem, nós temos a anorexia nervosa, que é uma doença grave, tá? Que a pessoa não come. No segundo caso, a bulimia, que é um tipo de anorexia nervosa. A pessoa até às vezes se alimenta normalmente, mas ela vomita para não engordar. A obesidade, que leva a vários tipos de problemas de saúde, articular, diabetes, doenças cardiovasculares, né, por conta do excesso de peso, né? E aqui é um caso mais grave extremo de anorexia nervosa, que a pessoa deixa de comer para emagrecer, porque a imagem que ela percebe de si mesma, ela é de uma pessoa gorda. E a 11ª questão nós temos, em relação aos transtornos alimentares, assinale a afirmativa correta. A. Apresenta comorbidades psiquiátricas. A presença de comorbidades psiquiátricas está relacionada à pior evolução da anorexia? Correto, né? Porque os transtornos psiquiátricos podem agravar, né, os casos de anorexia. A letra B nós temos, na bulimia, há um padrão de consumo alimentar compulsivo associado a métodos purgativos que levam sempre a um baixo peso corporal? Nem sempre. A bulimia, a pessoa até às vezes tem um peso normal, se alimenta normalmente, mas ela quer vomitar para não engordar. Comer compulsivo caracteriza-se por um padrão de consumo de alimentos fora do horário das refeições, várias vezes ao dia em pequenas quantidades, sem controle? Não, as quantidades geralmente são grandes. A pessoa não tem controle do volume que está comendo, ela começa a comer e não para. E a letra D, quanto mais tardio é o início da doença, pior o prognóstico da bulimia. Bom, essa alternativa também está errada, porque o prognóstico dessa doença, certo? Ela não tem uma relação direta, né, com quando começa essa doença. Geralmente é na adolescência, tá? Mas pode começar em qualquer faixa de idade, tá? E não ter nenhuma relação direta. E é isso, pessoal. Eu espero que
a revisãozinha tenha ajudado vocês, tá? Façam o estudo no livro de vocês, façam a comparação com o que vocês responderam, baseado nas respostas que foram colocadas aqui, né? E até a próxima aula, onde nós falaremos sobre o sistema digestório. Até mais, pessoal.